que eu posso dizer das cidades que eu senti falta? Como a gente já veio de um teste de um Premiere, a gente testou 2 Premieres, né, aqui no carro. Sensor de ponto cego, que é uma coisa que pra mim já vinha automático, eu olhava pra cá já tinha, e na Tracker também tinha. Então é uma coisa, a primeira coisa que eu senti falta saindo da Chevrolet foi isso daqui, não ter o sensor aqui de ponto cego. Seria muito bem-vindo no carro desse, né? Infelizmente não tem. E é um item que na cidade faz falta, viu? Depois que, claro, que você tem contato com isso, porque se você não tiver contato, você não vai sentir falta, né? Mas depois que você já teve contato com a tecnologia, faz um pouco de falta sim. O que mais que eu senti falta desse carro, né? Claro que estou falando de coisas que eu já vi que não tem no Premiere e esse carro ficou devendo. O ar-condicionado não é digital, é um ar-condicionado normal, né? Manual, como a gente chama aqui. E eu vou te falar, ele é estranho porque a velocidade 1 é muito forte, né? Ele é muito forte. Você falou, Fernando, você tá reclamando que o ar-condicionado é bom, né? Que é forte? Infelizmente tô. Porque no automático você consegue colocar ali, vou colocar um 24 graus no automático, ele vai jogar um ventinho bem fraquinho, bem tranquilo. Aqui não, aqui você põe no primeiro, ele já joga vento forte, você já ouve o barulho do vento. Então é uma coisa que me incomodou um pouquinho. Talvez o número 1 poderia ser um ventinho bem mais fraquinho do que é. E aí o 2 seria a velocidade do 1 e aí beleza, pra frente poderia ser isso daí. Então tô reclamando porque é um detalhe, porque realmente tem momentos que você não tá sem música nem nada e você vai ficar ouvindo o ar saindo ali, trabalhando mais do que você gostaria. A central multimídia é completona, porém não temos a parte de Wi-Fi, tá? Nessa versão não tem Wi-Fi, infelizmente. Se eu não me engano, a Tracker é de série em todas as versões, mas no Onix não. Faz falta? Pra mim, né, Fernando, não faz, porque eu uso o celular com internet da mesma maneira, então não faz diferença ser daqui, minha própria internet funcionando. Mas, querendo ou não, uma tecnologia que já poderia vir de série, né, nos carros, ainda mais uma versão RS, que tem um valor agregado legal. E que é uma coisa que não é só visual que é esportivo, os bancos. Os bancos do Onix, como vocês sabem, eles melhoraram, pouquinha coisa, mas melhoraram. Mas continuam sendo bancos mais firmes, mais duros. Eu tive a oportunidade de mostrar para um pessoal que lá da empresa, né, que eles foram lá em casa ver o carro, e aí eles viram que o Onix, os Onix, né, antigos que eles usam, os Joys da vida lá, eles são bem mais confortáveis de banco, né, de espaço, de tudo. Então ficou bem claro, né, podendo comparar os 2 carros ali na hora, de que esse carro de fato ele é um Onix porque quiseram dar o nome de Onix, mas não é uma evolução direta daquele carro. A ergonomia muda, tudo muda, sabe? A única coisa que eu sempre falo que se você acha desse Onix Joy para esse carro aqui é a textura do painel e aquele desenho ali na curvinha que ele tem. Porque de resto você vai ver que é um carro assim muito, sabe, realmente feito do zero, né? Normalmente o que eles chamam de All New Onix, né? Ou seja, um carro realmente feito do zero. Então você não vê tantas semelhanças da versão antiga com essa, e o banco é uma delas, porque o banco da versão antiga é muito gostoso, né? Pelo menos na frente. Atrás é normal, mas na frente ele é super confortável, é um dos bancos mais confortáveis que tem. Tem espuma, né? Tem volume e tal. E aqui não, aqui é um banco que melhorou, mas ainda continua sendo um banco um pouquinho duro, não é um carro que dá para trabalhar, né, ou ficar horas dirigindo numa viagem que você vai sim cansar. É um carro um pouquinho mais cansativo do que eu gostaria, claro, falando na minha situação. Pode ser que para outras pessoas não faça diferença, mas eu vou te falar, esse Onix aqui é bem mais confortável no dia a dia, nessa questão de banco, né? Não estou falando de todo o resto. De todo o resto ainda tem algumas vantagens lá, né? Esse carro é um pouquinho mais durinho. Lembrando que aqui a gente está falando de um aro 16, né? Que não é uma roda tão grande, mas querendo ou não, já é uma rodinha um pouco maior. Então você vai sentir diferença de um aro 14 ou 15 para um carro andando 16. Então esse Onix eu acho que ele é um pouquinho mais duro do que poderia ser. Eu acho que eles poderiam ter deixado ele um pouquinho mais mole, falando do novo Onix em geral. Mas para uma versão RS, eu acho que até que combina ali. Ele realmente tem por ser um pouco mais duro, ele tem uma pegada legal. Ele é um carro baixo e largo, né? Então ele tem realmente ele é bom de curva, é um carro que assenta bem. Você entra nas curvas fortes assim, ó, eles é firminho. Você viu que nem encanta pneu, não faz nada. Você sente seguro, não tem inclinação de carroceria. Então pra versão RS, esse setup tá muito legal. E aí, gostou desse corte? Pois bem, tem uma avaliação completa desse carro lá no canal principal.